Olha, foi condenado no Tribunal do Júri de Araucária o homem acusado de matar a ex-namorada no dia em que ela iria registrar o boletim de ocorrência. O homem, que era considerado agressivo, possessivo e ciumento, foi condenado a 15 anos de prisão. Uma mulher alegre, cheia de sonhos. Mas encontrou um homem que não apenas tirou seu brilho no olhar, acabou com sua vida e com o direito de continuar seguindo todos os planos. Miriam Sidneia Olek, de 50 anos, namorou por 2 anos José Ayrton Cardoso. Cansou do relacionamento abusivo e resolveu pôr um fim na relação. No dia 29 de maio de 2019, José assassinou Miriam com 8 facadas. Ela foi morta dentro de casa em Araucária porque ele não aceitava a separação. Testemunhas disseram que Miriam ia registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro no dia do crime. Quando ela me contou, ela disse o martelo, o apelido dele é Martelo. Quando o martelo entrou, quando eu vi, ele estava aqui dentro, Fátima, quase morri de susto. José foi preso e confessou ser o autor do homicídio. Quase 2 anos após a confissão, ele recebeu da justiça o troco pelo erro que cometeu. José foi condenado pelos crimes de feminicídio e motivo fútil. Vai cumprir pena de 15 anos de prisão. O advogado de defesa de José conseguiu aliviar a pena. Retirou do processo a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, a qual ele também estava sendo acusado. O julgamento foi justo, a pena vai ser justa e, como ele confessa, ele está disposto a pagar essa dívida com a sociedade. José saiu pela porta lateral do Fórum de Araucária. Foi levado para a casa de custódia de São José dos Pinhais, onde irá permanecer preso. Na saída do julgamento, as filhas de Miriam não quiseram gravar entrevista. Apenas disseram que agora sofrem menos depois de ouvirem a condenação. Sabe que a gente noticia aqui, né, tantos fatos que envolvem aí feminicídio, crime contra a mulher. Aí quando a gente vê que começa a justiça a cumprir o seu papel, né, e a condenar os culpados realmente, a gente começa a entender e a perceber e a acreditar, né, que a coisa pode ser diferente a partir desse momento em que os culpados são condenados e que paguem pelas suas penas. Mas tem uma coisa que bateu aqui na cabeça, não só minha, da nossa equipe, e aí eu quero que a doutora Márcia nos ajude a entender. Coloca aqui na tela para mim, por favor, meu diretor Cris, diretor de imagem. Nós temos aqui 2 casos, doutora Márcia Marcondes, que envolvem crime de feminicídio. Nós temos o caso do Luiz Felipe Manweiler, o julgamento foi recentemente também, semana passada, como nós vimos, né? Terminou essa semana, segunda-feira a gente deu o resultado aqui. Exato. Né? E aí nós tivemos uma pena de 31 anos de prisão, mais de 31 anos, 9 meses, alguma coisa lá. Quase 18 dias, né, para o Luiz Felipe Manweiler. E aqui nós temos uma pena para o José Ayrton Cardoso de 15 anos de prisão, é metade. E aí eu fico pensando, é uma dúvida, é claro, a gente sabe, existem regras, existe a lei que deve ser cumprida, existe o Código Penal, não é isso? O juiz faz lá a sua dosimetria, enfim, baseado nos fatos, do julgamento, né, na decisão do júri. Mas escuta, é uma vida. E como é que quando você olha para uma vida que foi perdida, você diz assim, aqui 31 anos de prisão, aqui 15 anos de prisão. Tem como explicar isso, doutora Márcia? Como funciona o julgamento no Tribunal do Júri? Primeiro, a exposição das provas, né? As testemunhas falam, os advogados, o Ministério Público também falam. E aí, os jurados é que vão dizer, se consideram que realmente o crime aconteceu, promovido por aquela pessoa, e vão também dizer sim ou não às qualificadoras, né? Após essa informação que o júri dá, ou seja, ele julgou que sim, ele é culpado e sim, entende que existe esta ou aquela outra qualificadora, aí entra o juiz, que até aquele momento está mediando, mas aí ele entra para fazer essa dosimetria da pena, que nada mais é do que pegar e fazer uma conta. Nós temos um mínimo para o crime e um máximo. Nós temos que ficar entre esses 2 parâmetros. As qualificadoras, elas vão saindo, quanto mais qualificadora, mais longe do mínimo se fica.
né? Nós tivemos, no caso do Manvale, 4 qualificadoras, né? E nós tivemos uma qualificadora além do feminicídio, né? E é claro, o juiz vai determinar outras condições. Aqui, no caso do José Ayrton, a gente tem um réu confesso, em algum momento colaborou. Isso também dá uma diminuição de pena. Então, é o que o juiz vê naquele momento. E existem regras para isso, mas o que ele vê é que ele possa aumentar ou diminuir dentro desse parâmetro legal. Agora, como leigo, né? Eu não tenho formação em direito, tenho formação em comunicação social, jornalismo, mas eu fico pensando o seguinte, e talvez você em casa, como eu, leigo como eu, olha para isso aqui e diz assim, será que uma vida vale mais que a outra? Não é verdade? Pensa comigo. A gente respeita a decisão do júri, a gente respeita a pena aplicada pelo magistrado, né? Agora, é difícil de entender, né, gente? É difícil de entender, né? Você tem um caso em que uma vida perdida deu 31 anos de prisão e no outro caso você tem uma vida perdida que deu 15 anos de prisão. É difícil. Não, eu entendo isso e eu como particular, né, como mulher também me sinto chocada. Estou apenas informando como funciona a parte técnica disso. Porque existe uma amplitude muito grande no valor da pena. Essa amplitude, se fosse menor, com certeza estaríamos com julgamentos com penas mais próximas. Mas, infelizmente, é assim que acontece. E o juiz, a cada informação dessa dosimetria, ele justifica por que aumentou ou diminuiu um determinado valor. Isso tudo tem regras muito específicas, Jasso. Tá certo, doutora Márcia. A gente segue contando as histórias aqui no Balanço Geral. Gostaria de contar muito mais histórias, né? Histórias talvez de conquistas, né? Mas são fatos do dia a dia, infelizmente, e histórias da vida real que eu trago para você e tenho que trazer aqui no Balanço Geral. É a nossa missão.